abençoados com todas as sortes de bênção, graça e paz, queridos, eleitos e eleitas do Cristo ressuscitado. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, daqui de São Paulo. Ok, queridos? Meus irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês para crescermos neste entendimento, neste conhecimento do Cristo ressuscitado. Ok? Não se espante pelo tema da mensagem. Assista do começo, o meio e o final. Ok, eleitos? O tema desta mensagem é Jesus e a lei. Ok? Este é o tema para esta mensagem. Jesus ou Yeshua ou Yahshua e a lei. Ok? Para nossos irmãos evangélicos e outros que não entendem, nós falamos Jesus. Ok? Para entender a mensagem que eu quero passar. Então, o tema desta mensagem é Jesus e a lei. Ok, queridos? Está aqui registrado no livro histórico de Mateus, capítulo 5, verso 17. Vamos estar lendo no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Ok? Então o tema da nossa mensagem é este, Para os eleitos é Yeshua e a lei, e para os irmãos que não compreendem sobre o nome de Jesus, que esse era o nome de Jesus, Yeshua, o Yahshua, Yeshua. Então nós vemos que vamos ficar aí no nome, vamos ficar aí para o conhecimento dos irmãos, Jesus e a lei, ok? Esse é o tema desta mensagem. Nós vemos, queridos, que Jesus de Nazaré, se os irmãos que nos assistem não entender o que foi Jesus de Nazaré, ok? E o que foi o Cristo ressuscitado, não vai entender o Evangelho. Houve as duas manifestações, é isso que você ouviu. A primeira manifestação de Jesus de Nazaré, ok? E a segunda manifestação do Cristo ressuscitado, ou seja, ambos, os dois é o mesmo, mas porém houve manifestações diferentes. Vamos falar um pouco a respeito de Jesus de Nazaré. Antes da cruz, na época que ele estava vivo, ok? Quando ele estava vivo, nós entendemos que Jesus de Nazaré, ele veio para vários propósitos, ok? Isto mesmo, Jesus de Nazaré, ele veio para vários propósitos. Vou falar somente alguns propósitos. Um dos propósitos que Jesus de Nazaré veio foi para cumprir a lei. Ok? Nós lemos aqui, livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. O próprio Jesus de Nazaré se expressando aqui no livro histórico de Mateus, no capítulo 5, verso 17. Ele diz bem claro: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Ok? Não vim destruir, mas cumprir.
Para um pouquinho. Então nós vemos a fala aqui de Jesus de Nazaré, dizendo que ele não veio para destruir a lei, ok? E nem os profetas. Ou seja, ele não veio destruir aquilo que foi posto por Moisés, que foi as 613 leis. Ele não veio para destruir as leis que foram postas por ele, ok? E não veio destruir também aquilo que os profetas falaram. Na verdade, a respeito de Jesus, ele não veio para destruir a fala deles, o que eles colocaram, o que foram posto por eles, pelos profetas e por Moisés. Ok? Bem verdade que a lei, ela foi dada ali, por Moisés recebeu a lei ali, as leis, né? Dada por Deus ali, o anjo ali que veio e trouxe ali por permissão de Deus ali para Moisés, ok? Então nós entendemos que Jesus ele foi categoricamente claro em dizer que ele não veio destruir. Mas você precisa entender a última fala de Jesus. Ele diz que veio não destruir a lei e nem os profetas, mas ele veio o quê? Cumprir. Vou repetir. Jesus de Nazaré ele veio para cumprir. Cumprir o quê? Cumprir as leis. Cumprir o quê? Cumprir o que os profetas falaram, o que eles profetizaram a respeito dele mesmo, de Jesus de Nazaré. Ok? Então Jesus ele veio para cumprir, né? A fala de Jesus bem no final, no versículo 17, livro histórico de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento. No final do vídeo eu vou estar falando sobre isso, certo, meus irmãos? Mas Mateus, Marcos, Lucas é livro histórico. Fala a respeito de Jesus de Nazaré, da história dele, dos milagres. Então por isso que é um livro histórico. E vou falar porque é um livro histórico. Vamos lá, continuando. Versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Vamos ler o versículo após, 18. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, da lei, um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mais uma vez, em cima disso, de cumprir, e embaixo retorna que tudo teria que ser cumprido, certo? Ele fala a respeito da lei. Ele fala que não veio destruir, certo? Então nós vemos que um dos propósitos, né? Um desses propósitos, que é vários propósitos que Jesus de Nazaré veio para realizar, um desses propósitos foi o quê? Você que me ouve aí do outro lado. Cumprir a lei. Certo? Jesus, ele cumpriu? Cumpriu. Era necessário ele cumprir essa lei, para que esta lei ela fosse abolida. Era necessário Jesus ele cumprir essa lei, para que essa lei viesse desvanecer. Era necessário Jesus de Nazaré vir cumprir essas leis, para que essas leis viessem ser caducadas. Logo, a lei sendo caducada, ou sendo, né? Ou entendemos que essas leis, Jesus ele cumprindo, essas leis, ela tinham um prazo de validade. Você está entendendo? Então, quando aqui Jesus ele se expressa, não penseis que vim destruir, primeiro para ser destruído era preciso ele cumprir. Primeiro para ser para ser abolida era preciso ele cumprir, como aconteceu, ele cumpriu para depois ser abolida. Portanto, que em Romanos 10:4 diz que Cristo é o fim da lei. Ok? Então ele precisou cumprir para que esta lei viesse ser
né, viesse ser abolida, ok? Então a lei, ela tinha um prazo de validade. Você está entendendo, querido? Então nós vemos que antes da cruz, quando Jesus estava vivo, eu estou falando antes de ele morrer, antes da cruz, Jesus de Nazaré, ele veio, né, para alguns propósitos, ou para, por que não dizer, para vários propósitos. Um desses propósitos era cumprir a lei. Vamos estar lendo aqui em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Estou aqui com a Bíblia, ok? Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Vamos ver aqui. Diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Então Jesus, ele nasceu, Jesus de Nazaré, ele nasceu debaixo da lei. Ele cumpriu a lei, né? Ele foi circuncidado ao 8º dia, seus pais levaram ele para o templo. Você está entendendo? Então Jesus, ele teve que vir para cumprir essa lei, para que esta lei viesse ser abolida. E nós vemos aqui que diz a palavra Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ok? Se você não entender este antes da cruz e depois da cruz, não tem como você, querido, querida, entender o Evangelho. Ainda mais o Evangelho que é anunciado pelo apóstolo Paulo. O Evangelho do Cristo ressuscitado. Não tem como você entender. É preciso você entender essas duas manifestações de Jesus de Nazaré e entender a manifestação do Cristo ressuscitado, para você entender o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, ok? Então nós vemos que Jesus, né, ele, como diz o versículo 4, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, ok? Então vemos aí, um dos propósitos, de vários propósitos, né, de Jesus de Nazaré veio, foi para cumprir a lei de Moisés, querido, certo? Outro propósito de Jesus de Nazaré que ele veio foi para salvar o seu povo. Está entendendo? Esse foi um dos propósitos também de Jesus de Nazaré ter vindo à terra, foi para salvar o seu povo. Quem era esse povo? Os judeus. Está entendendo, querido? Lembra o que Jesus disse? Aquela mulher, né? Aquela mulher que estava ali quando Jesus estava com os seus discípulos, o que ele falou ali, quando os discípulos falando, mestre, esta mulher está nos oportunando, né? Lembra? Vamos ler lá. Vamos ler aqui rapidamente para que esse vídeo não fique tão comprido, tá bom? Livro histórico de Mateus, capítulo 15, verso 22, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, provida daquelas cercanias, chamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. Isso foi Jesus de Nazaré, irmãos. Aquela mulher cananeia veio pedir socorro pela sua filha que estava endemoniada. E chegando-se, pois, a eles, os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Ou vem chamando atrás de nós, né? É clamando atrás de nós. Vem clamando atrás de nós. Versículo 24. E respondeu-lhe ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo?
Para quem que Jesus foi enviado? Ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de quem? Da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, você tem que entender o antes da cruz, para que ele veio, qual foi o propósito que ele veio. Está entendendo, querido? Antes da cruz, ele teve vários propósitos, e um desses propósitos foi para cumprir a lei de Moisés, que ele cumpriu, e veio para salvar o seu povo judeu. Ele veio para salvar o seu povo judeu. Está entendendo? Antes da cruz, ele veio para cumprir este propósito, salvar os seus povos. O que mais que ele veio? Para destruir o diabo e aniquilar o pecado. Tem vários, irmãos, que se nós for ficar aqui, é muita coisa, muitos propósitos que ele veio. Eu estou falando alguns. Antes da cruz, quando ele estava vivo. Então Jesus de Nazaré, ele veio para este propósito. Veio para cumprir a lei de Moisés, veio para salvar o seu povo judeu. Na verdade, nós, hoje, no novo pacto, na nova aliança, na graça, nós já nascemos com essa obra feita. Nós já nascemos salvos. É por isso que nós tocamos na tecla em dizer que quem é salvo, quem é eleito, não perde a salvação. Quem é salvo é sempre salvo, querido. Já é salvo, não tem questionamento de perder a salvação. Porque ele estando lá na cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, ele quis dizer, está tudo feito. Está entendendo? Então aquilo que ele fez para os judeus, as nações que já iam nascendo com tudo feito, com tudo realizado. A salvação, a santificação. Está entendendo, querido? Então Jesus disse, você tem que entender esses dois lados, o antes da cruz e o depois da cruz. A manifestação de Jesus de Nazaré e a manifestação do Cristo ressuscitado. Hoje nós não seguimos a Jesus de Nazaré. Está entendendo? Mas nós hoje seguimos o Cristo ressuscitado. Há uma diferença entre Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele guardou a lei, ele nasceu, nós lemos aqui, Gálatas 4,4, ele nasceu debaixo da lei, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel é lá, querido, são os judeus. Você não é Israel literal, judeu. Você é um Israel espiritual, mas ele veio para o Israel lá, do tempo judaico. Está entendendo? Então, esse foi um dos de vários propósitos que ele veio para cumprir a lei e abolir a lei, ok? A lei, ela teve um prazo de validade. Romanos 10, 4, depois você lê lá, Cristo é o fim da lei. Entendeu? Ele ali aboliu, a lei, querendo ou não, foi abolida. Está entendendo, meus irmãos? Então nós vemos que também Jesus de Nazaré, através da sua morte, através dos seus feitos ali, ressuscitado, né? Então também ele veio para isso, para cumprir a lei de Moisés, logo cumprindo, a lei foi abolida, salvar o seu povo, né? E veio também para destruir o diabo, né? Que os evangélicos hoje têm como um diabo um ser espiritual. Nada a ver, entendeu? Então ele veio para destruir o diabo, ele veio para aniquilar o pecado. João, ele não disse isso, irmãos? João capítulo 1, verso 29, quando Jesus estava indo para ser batizado por João Batista, o próprio João Batista, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar o pecado dos irmãos daquela época, dos irmãos judeus que nasceram na transgressão, nasceram em pecado. Eles nasceram no pecado, mas depois da cruz, acabou o pecado, meu amado. O sacrifício foi Jesus, ele foi o Cordeiro, morreu, ressuscitou, está entendendo? Ele cumpriu a missão que Deus deu a ele. Ele cumpriu a
a missão que ele veio na terra como Jesus de Nazaré, como homem, como filho do homem. Ele cumpriu. Ok? Vamos estar lendo aqui Lucas capítulo 2, verso 21. Então nós vemos que Jesus de Nazaré, ele nasceu de uma mulher, né? Nós lemos lá em Gálatas. E agora, nós lemos em Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Agora vamos ler aqui em Lucas 2, 21, ok? Lucas capítulo 2, verso 21, olha o que diz. Diz assim: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foi posta antes de ser concebido. Versículo 22, vamos ler Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 2, verso 21 e 22. Agora o 22. E terminando os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, está vendo que era a lei de Moisés? Levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Ou seja, terminando os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, está vendo, irmãos? Então ele estava obedecendo, ele obedecia à lei de Moisés. Está entendendo? Mas nós entendemos que ele veio, Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir essa lei, para que essa lei viesse a ser abolida. Repito, Romanos 10:4. Está entendendo? E é tão interessante que nós vamos aqui ainda ver aqui, né? Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 16 e 17. Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: pois onde há... peraí, irmãos. Lembra que eu falei para vocês que Mateus, Marcos, Lucas não é Novo Testamento? Não é Novo Testamento. Está entendendo? Que nem nós lemos lá, né? Em Mateus, né? Livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Você pode falar assim, mas ali já é Novo Testamento. Porque Jesus está falando ali, já é um Novo Testamento. Ele não veio para abolir a lei. É um Novo Testamento. Não, Mateus, Marcos, Lucas não é. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas ainda é Velho Testamento. Ok? Por que é velho? Porque ainda Jesus de Nazaré estava vivo. E só há um Novo Testamento se o testador morrer. Porque tinha que, para haver o Novo Testamento, tinha que haver um derramamento de sangue. Jesus de Nazaré ainda estava vivo ali, então não era Novo Testamento. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. Não leia Mateus, Marcos, Lucas e João como Novo Testamento, mas está escrito lá. Isso aí foi escrito pelo homem, Padre João Ferreira de Almeida, homens que não entenderam isso. Vamos ler Hebreus agora. Hebreus, ok? Só vou dar essa palhinha aqui para você entender isso aí, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, ok? Como eu falei no começo do vídeo. Versículo 16, versículo 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Diz assim: pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Está vendo, irmãos? Vamos ler o 17. Porque um testamento não tem força, presta atenção, um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Jesus de Nazaré não estava vivo, irmãos? Então como que é Novo Testamento, sendo que o testador ainda estava vivo? Fisicamente ele estava ali com eles. O testador ainda não tinha morrido, então não tem como ser o Novo Testamento. Lá na antiga aliança, Moisés ele teve que, quando foi
Pode ver que mais embaixo, se você continuar o texto, vai falar, ele tinha que expandir o sangue para ser velho, para ser um testamento, tinha que expandir o sangue dos bodes, dos cabritos lá, dos animais, para pôr para ser um testamento. Tinha que haver o derramamento de sangue. Então, por isso que não é Mateus, Marcos, Lucas, João, não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Então, Jesus, quando falou isso, foi no Velho Testamento. Mateus é Velho Testamento. Ok? Agora, para finalizar, Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Para quê? Para que essa lei viesse a ser abolida, e aboliu, vamos ler aqui em Gálatas, né? Por que Jesus tinha que cumprir? Porque ele precisava cumprir para ser abolida a lei. E nós vemos aqui, Gálatas, pode acompanhar aí, queridos. Gálatas, vamos ler aqui, que é bem claro, bem claro. Gálatas capítulo 3, já estou terminando, versículo 13, diz assim: Cristo nos, vamos lá, Paulo está dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós vemos aqui que Paulo está escrevendo aos Gálatas, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está entendendo, irmão? Então, quem estava debaixo da lei, estava debaixo de maldição. Ainda mais aquele que não cumpria. E nenhum deles conseguiram cumprir. Então, veio Jesus de Nazaré para cumprir no lugar deles. Logo, cumprindo, ele resgata aqueles irmãos também da lei. Não mais querendo Cristo, o ressuscitado, que eles obedecessem à lei de Moisés. Portanto, o que nós encontramos aqui, Gálatas, ainda Gálatas, capítulo 2, verso 19. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está sendo específico, taxativo. Gálatas 2, 19, diz assim: Pois eu pela lei morri, para a lei, a fim de viver para Deus. Então, quando nós vivemos para a lei, né, que nem Jesus de Nazaré, ele viveu na lei, ele nasceu, cumpriu as ordenanças ao 8º dia, fazia ali os sacrifícios. Ele era judeu, irmãos. Só que ele veio para resgatar os irmãos que também estavam debaixo da lei. Nós lemos lá em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, quem estava debaixo da lei estava debaixo de maldição. Hoje, os evangélicos estão debaixo do quê? De lei. Por quê? Porque eles cumprem, né? Eles cumprem os dízimos em forma de dinheiro, que era ordenança da lei, e nem era dinheiro, nós temos vídeo aí, ok? Nem era. Jejum, campanhas, tudo isso era coisa da lei, ok? Votos, né? Que fazem votos hoje, era coisa da lei. Está entendendo, querido? Então tem muitas coisas aí de Jesus de Nazaré que a pessoa quer, não, tem que ser imitador de Jesus de Nazaré. Que imitador de Jesus de Nazaré, irmãos? Tem que ser imitador do Cristo ressuscitado. Então Jesus de Nazaré, ele veio para vários propósitos. Cumprir a lei de Moisés para resgatar os irmãos debaixo da lei. Ok? Salvar o povo, eu não vou especificar muito, né? Salvar o seu povo, que eram os judeus. Nós já nascemos com essa obra consumada, já nascemos salvos, sempre salvos. E destruir o diabo e aniquilar o pecado. João 1,29, você vê isso, que ele veio para aniquilar o pecado. Também você pode abrir aí a sua Bíblia sem compromisso aí, Hebreus 9, você vai ver aí que o pecado ele foi aniquilado. 9,26, está escrito assim, Hebreus 9,26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para quê? Que está escrito aí na sua Bíblia.
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora eu te faço uma pergunta: o pecado foi aniquilado ou não foi? Foi. Para isso que Jesus de Nazaré veio, para salvar o seu povo, para aniquilar o pecado, arrancar o pecado daquele povo judeu. Nós já nascemos sem pecado, nós já nascemos com a obra consumada. Que isso? Sim, Jesus já tinha consumado. Então nós vemos aí, queridos, você tem que entender o que Jesus de Nazaré veio fazer e depois essa manifestação de Jesus de Nazaré e entender a segunda manifestação do Cristo ressuscitado. A primeira manifestação de Jesus de Nazaré, ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio salvar o seu povo, que era o povo judeu. Ele falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Você já nasceu com a obra consumada, salvos, purificados, santificados. Está entendendo? Abençoados. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Então Jesus de Nazaré, ele veio para o seu povo judeu. Aniquilar o pecado, João 1,29, já falei. Hebreus 9,26, ele aniquilou. Aniquilar é tirar, ok? Então Jesus de Nazaré, ele veio para isso daí, meu querido. Agora vamos ver essa destruição do diabo aqui. Talvez se fala, cadê aí na Bíblia a destruição do diabo? Vamos lá. Timóteo, abra sua Bíblia aí em Timóteo. Vamos ver a destruição desse diabo. Abra sua Bíblia em Hebreus. Eu tinha falado em Timóteo, não. É em Hebreus, capítulo 1. Ok? Hebreus capítulo 2. Desculpe, irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 14. Ok? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler? Diz assim, ó. Nós estamos vendo a destruição do diabo, ok? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhante, participou das mesmas coisas, para que pela morte fizesse o que aí? Destruísse, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Você vê aqui ele derrotado, destruído ou não? Sim. Leia bem tranquilamente. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, certo? Também ele quem? Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, de carne e sangue, certo? Ele veio aqui em carne e sangue. Para quê? Para que pela morte de quem? De Jesus. Para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então aqui nós entendemos o quê? Que ele veio e se manifestou de carne e sangue, certo? Como diz o texto, como diz o versículo, semelhantemente participou de carne e sangue para que pela morte, ou seja, pela morte de Jesus de Nazaré, ele derrotasse aquele que tinha o poder, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo aqui nós entendemos que não era um ser espiritual como os evangélicos dizem, mas entendemos que essa morte aqui era a lei, era a lei de Moisés, porque a Bíblia diz que a lei de Moisés ali, se você for ler, era um ministério de morte. Está entendendo? Era um ministério de morte, a lei ali era um ministério de morte. Então nós vemos aí que isso foi derrotado através da morte de Jesus, da sua ressurreição. Meus irmãos, para finalizar, então nós entendemos isso aí, o antes da cruz. Agora, o depois da cruz, nós não temos que fazer o que antes eles faziam na lei. Nós temos que fazer o que Cristo nos deixou, sem obras mortas, sem sombras, e vivermos na realidade do Cristo ressuscitado. Só para finalizar, você abre aí a sua Bíblia, Romanos 7,4, ok? Só para finalizar.
Romanos 7,4. Entenda aí esse entendimento aí. Ok? Aqui Paulo está se relacionando a respeito de um casamento, né? Só que especificando a Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, certo? Versículo 4 diz assim, ó, nós vemos aí essas duas manifestações, de Jesus de Nazaré e do Cristo ressuscitado. Assim também vós, Paulo está falando com a igreja de Roma, aos irmãos de Roma. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, olha aí, ó, certo? Paulo está falando para os irmãos, fostes mortos para a lei, morreu para a lei, mediante o corpo de Cristo, certo? Para pertencerdes a outro, não é Jesus de Nazaré, para pertencerdes a outro. A outro quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, enquanto eu estiver servindo a Jesus de Nazaré, não entender essa manifestação dele, que ele veio para os judeus, que ele veio para abolir a lei, né? A lei ela teve um prazo de validade e ele cumpriu a lei tudo, e agora nós não devemos mais seguir a Jesus de Nazaré, aquilo que ele fez, está entendendo? Porque ele foi o Cordeiro, tirou o pecado, está entendendo? E agora nós devemos servir a outro quem? Ao Cristo ressuscitado. Quem serve ao Cristo ressuscitado, ele não fica preso na religião. Quem serve a Cristo ressuscitado, ele não vive em dogmas de homens. Quem vive no Cristo ressuscitado, ele não vive em jejum. Quem vive no Cristo ressuscitado, ele não vive levando dízimo em forma de dinheiro. Quem vive no Cristo ressuscitado, ele não toma a dita Santa Ceia. Está entendendo? Porque tudo isso é posto pelo homem, meus irmãos. Temos aí vídeo aí, procure vídeo falando a respeito desses assuntos, sobre jejum, Santa Ceia. Isso aí, quem participa disso aí é, Jesus, quem está em Jesus de Nazaré. Isso é coisa da lei. Jesus, o Cristo, o ressuscitado, ele não veio deixar essas ordenanças para os eleitos de Deus, para quem vive na graça. Está entendendo, querido? Veja nossos vídeos aí, né? Temos vídeos aí, mais conteúdos. Se inscreve no canal, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo, ok? Meus irmãos, eu vou parar por aqui, mas saiba, nós devemos servir ao outro. Quem é o outro? O Cristo ressuscitado. Quem segue o Cristo ressuscitado não vive em práticas da lei de Moisés. Não vive em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele já morreu. Não devemos seguir a Jesus de Nazaré. Não devemos seguir a lei de Moisés. Está entendendo? E devemos seguir a quem? O Cristo ressuscitado. Você precisa entender o antes da cruz e você precisa entender o depois da cruz. Ok? Depois da cruz, nós somos livres. Livres para vivermos fora de religião. Livres para viver fora de mandamentos de homens, chamados pastores, missionários, evangelistas. Ok, meu queridos? Seja livre. Segue o Cristo ressuscitado. Ok? Graça e paz. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Forte abraço. Deixe o seu joinha, compartilhe e se inscreva. Graça e paz, queridos.